Saber exatamente o quanto ganha, o quanto gasta e em que gasta. Aprender a cortar despesas, a poupar e a investir para melhorar a qualidade de vida e estar preparado para imprevistos hoje e no futuro. Fazer escolhas conscientes e conhecer as implicações das decisões tomadas. Tudo isso faz parte do conceito de educação financeira. Mas por onde começar? Será que isso só serve para quem ganha razoavelmente bem? Faz sentido falar disso no cenário econômico atual, levando em conta a realidade da população brasileira que tem renda média de R$ 2.489? A gente sabe que temos, uma carência muito grande financeira na população, mas a gente também vê muitos exemplos nas comunidades de pessoas, de famílias que conseguem sim equilibrar as contas, sair de dívidas, começar a guardar dinheiro, começar a aprender a investir. A gente sabe que a transformação que isso pode trazer para as comunidades e para o país é enorme. A internet tem ampliado o debate sobre educação financeira no país. Influenciadores de finanças têm feito o assunto entrar cada vez mais nas telas e na vida das pessoas. Alguns perfis são mais focados nas classes C, D e E, outros nas classes A e B, mas pode-se dizer que tentam conversar com todos os brasileiros e brasileiras, passando o recado de que investir é para todos, considerando qualquer realidade pessoal e familiar, seja qual for o cenário econômico do momento. Eu acredito que também a pandemia trouxe esse universo, porque muita gente, de repente, teve que lidar com essa emergência e ver como é que eu faço agora com as minhas finanças. Está pensando em financiamento porque as taxas... Uma das plataformas de educação financeira mais conhecidas na internet é a Me Poupe, da jornalista Natália Arcuri. Parceiro dela, o especialista em renda variável, conhecido como Professor Mira, tem uma história de vida que mostra que saber administrar os recursos, mesmo quando se ganha pouco, é decisivo. Tenho 42 anos, pai de 2 filhas, já invisto e trabalho com educação já há bastante tempo. Eu invisto desde os 17 anos, quando eu abri uma conta poupança com os trocados que eu ganhei lavando carro, porque eu tenho uma origem extremamente humilde, Eu nasci numa comunidade lá no Rio de Janeiro, lá no bairro do Rio Comprido, e eu sempre entendi que eu precisava juntar todo o dinheiro possível e depois eu tinha que fazer esse dinheiro crescer. Eu tenho alunos que são de todas as religiões, padres, pastores, médicos, advogados, engenheiros, motoristas de aplicativo, pessoal que mora na favela, tem de todos os níveis. Eu sempre peço a todos eles, faça a diferença na sua comunidade, leve a educação financeira à frente. Para fazer diferença na vida do mecânico Cícero Mariano, por exemplo. De Palmeira dos Índios, Alagoas, ele veio há 2 anos para o Distrito Federal em busca de melhores oportunidades de trabalho. Uma história que tem pontos em comum com a história de muita gente. Hoje está difícil. Hoje, eu não vejo com mais oportunidade as cidades grandes. Aqui mesmo, eu acho que já foi o tempo de ganhar dinheiro. É que nem em São Paulo, o pessoal só sonhava São Paulo. Hoje o pessoal está correndo de São Paulo que não dá. Apesar que às vezes a gente pensa que está ganhando mais, quando a gente bota na ponta do lápis, pelos valores dos preços das coisas hoje aqui, não compensa. Porque a gente, poxa, eu estou tirando 2.500, 3.000. Lá eu tirava 1.200, 1.500. Só que o preço completamente diferente. Cícero e a esposa se separaram recentemente e ele só não volta para o Agreste alagoano porque quer continuar perto dos 3 filhos, que moram com a mãe aqui em Brasília. O fim do casamento o abalou emocionalmente e financeiramente. Não consegui raciocinar, eu acabei estourando cartão, ficando endividado mesmo. E logo em seguida aí veio a parte emocional de novo, o falecimento de minha mãe. A relação entre saúde financeira, saúde mental e saúde física é a alma do trabalho do Instituto Estrela Preta em Porto Alegre, onde a educadora financeira Dina Prats trabalha com as 2 sócias que são psicólogas.
A gente vem de um momento em que as pessoas estavam dentro de casa, que muitas pessoas começaram a entender o que acontecia com uma pessoa que estava em situação estava em depressão e outros problemas, né, ligados à saúde mental. E quando a gente começa a desconstruir esses tabus em cima da psicologia, em cima da saúde financeira, a gente entende muitas vezes como que esses problemas de saúde mental, eles são ocasionados por uma organização financeira, né? Então, a quantidade de clientes que eu já tive que chegaram numa situação de não sei mais o que fazer, eu estou em desespero, estou com vários problemas de saúde e advindos, né, do endividamento, de a ausência de renda. Chegar o momento de eu ter que ir para a rua mesmo e sem ter dinheiro de comprar um pão. A vantagem foi a casa móvel que eu tinha, eu chamo de casa móvel, o carro. Foi onde dormi dentro para poder eu começar a receber, trabalhar para começar do zero de novo. Ele tomava banho na prainha do Lago Paranoá. 11 horas da noite tinha ninguém e entrava dentro da praia, um frio danado. Mas vamos lá, tomava um banho, lavava a roupa e esperava secar. Botava em cima do carro e passava a noite no vento, no frio, tudo secava. Tinha dinheiro, comia, quando não tinha, não comia. A gente hoje tem cerca de 74% das famílias brasileiras endividadas. E a principal modalidade que vem levando o endividamento a esses níveis recordes nos últimos meses é o cartão de crédito, quando ele se torna o crédito rotativo, que é quando a pessoa não consegue pagar a totalidade da fatura e precisa postergar uma parte, né, daquele valor para o mês seguinte. Hoje, a gente, de taxa de juros para a modalidade do crédito rotativo, no Brasil, a gente tem cerca de 337% ao ano. Mas até mesmo o cartão de crédito à vista é considerado, sim, uma modalidade de crédito e, portanto, entra no cálculo do endividamento. Cícero vem quitando dívidas de cartões de crédito, se curou dos problemas de saúde e há 1 mês e meio alugou essa kitnet. Também aprendeu com um colega a controlar tudo. Não, eu tenho anotado o que eu gasto, o que eu não gasto, aonde eu invisto, o que eu devo investir ou não, se está me dando retorno, se não está. Eu disse, funciona, Sérgio, funciona. Eu disse, como eu não tenho notebook, então fazendo no lápis, no antigo mesmo. E a partir daí, assim, me inspirou. Não adianta achar que de cabeça vai conseguir controlar as despesas. Não, é o famoso, velho e famoso anotar, seja numa planilha, seja num caderninho, seja num aplicativo. O principal vilão, no meu ponto de vista, é, às vezes, se acomodar numa situação e achar que não pode fazer diferente. E também muitas vezes as pessoas terem uma necessidade de comprar coisas que não precisam para mostrar para os outros, para querer impressionar os outros. A única coisa que os pais ensinam para a gente é dizer, meu filho, você tem que comprar uma casa, trabalhar, casar e construir família, só. Eu fiz o ensino médio todinho, eu nunca vi falar nem em educação financeira. A profissão de planejador financeiro vem crescendo no Brasil. Em 2007, quando Viviane tirou a certificação dela, eram menos de 200 profissionais da área. Hoje já são 6.000. Muitos atuam nas periferias, prestando atendimentos em eventos periódicos. Às vezes a gente acha, só uma palestra, só uma coisa ali, às vezes nem parece que as pessoas estão prestando atenção, mas elas estão atentas e aquilo vai reverberando na cabeça da pessoa de alguma forma, depois daquela mensagem, daquele impacto, e ela começa a se pensar, eu tenho esse salário, eu não tenho o que fazer. Não, tem sim, a pessoa pode fazer uma renda extra, pode fazer um trabalho de sábado, pode vender alguma coisa que ela saiba fazer, um doce, um salgado, enfim. Penso em investir em alguma coisa, penso em abrir um negócio para mim futuramente, mas isso é plano bem lá para frente, né? Quando você já tem uma poupança, já tem uma parte dessa poupança separada para gastos emergenciais, e aí você tem uma outra parte
direcionada a investimento, você tem que avaliar qual é o seu perfil. Se você está disposto a correr mais riscos e assumir mais perdas, caso, né, você tenha essa volatilidade no mercado. Se você quer investir no médio prazo, no longo prazo ou no curto prazo, se você quer retornos mais curtos ou mais longos. E vale a pena ter, né, uma assessoria de quem faz o acompanhamento do mercado no dia a dia. Então, eu preciso começar olhando que eu preciso ter 2 vidas, eu preciso ter contas separadas. Ah, Dina, mas eu não sou formalizado, eu não tenho CNPJ ainda. Não tem problema. Eu posso fazer 2 contas digitais gratuitas no meu CPF mesmo e usar uma só para controlar tudo que os meus clientes me pagam, quando eles fazem Pix, tudo numa conta só, para eu saber também o quanto que eu preciso para poder me manter. Isso vai me ajudar até na hora da precificação, por exemplo. Dina, eu estou atendendo praticamente de graça, porque isso não está pagando nem o leite condensado maravilhoso lá, gostoso, que é caro, que eu coloco no meu produto. Cícero já sonha em aplicar em renda fixa, como CDB, LCI e LCA, e vai além. Quer investir em ações e em outros ativos de renda variável. Investir em fundos imobiliários, porque é uma renda rentável e segura. Para a gente que é pouco, vai investir pouquinho, o retorno não é grande. É tipo uma poupança para futuro. Porque hoje, se eu aplico na caderneta de poupança, o valor é lá embaixo. Sim, eu tenho um objetivo para 6 meses, 1 ano. Eu quero trocar de carro, eu quero comprar uma viagem para algum lugar daqui a 1 ano, nas próximas férias ou coisa do tipo. Você tem que ir para a renda fixa, porque ela vai te garantir um retorno mais previsível e, principalmente, no curto prazo, ela funciona melhor. Quando a gente fala de renda variável, são objetivos de longo prazo. Por que objetivos de longo prazo? A gente está falando aí de pelo menos uns 10 anos. Eu tenho um projeto para daqui a 10 anos. Por que a renda variável funciona melhor no longo prazo? Porque quando a gente investe em renda variável, a gente está comprando um pedaço de uma empresa. Eu tenho que deixar a empresa ter tempo para crescer, se multiplicar e cada vez dar mais lucro. Eu tive clientes que nunca tinham investido na vida, nunca tinham nem guardado dinheiro, e aí depois fazer os seus primeiros investimentos em renda variável, eu nunca imaginei que eu ia chegar nesse patamar, né? Eu nunca imaginei que eu ia ganhar um dia um dividendo na minha conta, porque eu tinha uma ação lá. A educação financeira não é só sobre contas, né? Sobre matemática. É principalmente sobre mudança de comportamento. Eu espero que eu não precise voltar para dormir dentro dele, não. Não sei se é uma viagem, que eu vá para passear. Aí tudo bem, mas para passar a dificuldade eu não quero mais, não. Daniela, toda concentrada na planilha de controle financeiro, nem imagina que ela já foi consumista e desorganizada com os ganhos e os gastos. Brasiliense, morou 15 anos em São Paulo com uma amiga muito diferente dela quando o assunto era dinheiro. Ela guardava cada centavo. Era uma coisa impressionante. Eu saía para fazer compra porque eu era muito gastona, então eu chegava com as sacolas e escondia dela. Daniela sempre teve emprego. Já foi aeromoça da antiga companhia aérea Transbrasil, vendedora em joalheria e depois que teve uma filha, fez faculdade e trabalhou como secretária executiva. Por fim, passou em um concurso público. Eu aproveitava quando eu entrava de férias para gastar mais ainda. Saía toda sexta, sábado e domingo. Bares, restaurantes, cafés, shows. Uma rotina de aproveitar ao máximo o presente sem pensar no futuro. Parcelava até a gasolina. Casos como o de Daniela são comuns e estão ligados a traumas da história econômica do país. E a gente tem que levar em conta o fato de que vivemos uma cultura de inflação muito prolongada. Aí de meados da década de 50 a meados da década de 90. Em março de 1990, o índice mensal de inflação chegou a 80%. Na perspectiva de que se eu
utilizasse esse recurso para comprar o que fosse, enfim, necessário, no dia seguinte ou na semana seguinte, eu já não teria mais poder aquisitivo para fazer aquela transação. O dinheiro já não seria suficiente. Então isso criou essa cultura de imediatismo, né, em que as pessoas tinham o hábito de se livrar rapidamente do dinheiro. Eu já tinha conta em 5 bancos, em todos eles eu tinha empréstimo consignado, todos. Quando eu vi o meu salário lá em cima e o que vinha de líquido, era uma quantia absurda, assim. E o tempo que eu ia levar para pagar tudo aquilo era pior ainda, né? Em 2018, ela decidiu buscar um serviço profissional para ajudá-la a mudar. Serviço como o da Ellie Braud, que é uma das cerca de 6.000 planejadoras financeiras certificadas que atuam hoje no Brasil. Antes de desempenhar essa atividade, Ellie trabalhou 14 anos no mercado financeiro. Desde 2006, eu havia feito vários cursos, criando capital intelectual, para que um dia eu fosse planejadora financeira como plano de aposentadoria. Mas como nem sempre tudo a gente planeja nessa vida, eu virei mãe de trigêmeos e com isso eu transformei todo o meu plano de aposentadoria para um plano de maternidade. Vamos recalibrar o orçamento aqui de casa, dar um jeito para que eu tenha tempo também para criar meus filhos. Eu devia R$300 mil. Somando tudo, cartão de crédito, os empréstimos consignados, com as taxas de juros, né? A gente obtém extratos de conta corrente, faturas de cartão, contratos de endividamento, contratos de empréstimo, apólices de seguro, imposto de renda, né? Algumas vezes até testamento caso haja. E a gente busca um entendimento holístico de toda a situação da família, mas sob uma ótica financeira. Com isso, a gente trabalha depois na análise e posteriormente nas respectivas recomendações. A proposta dela foi que, para eu começar do zero, eu tinha que vender o meu apartamento, onde eu estava morando na época, né? E na hora eu topei. Acho que uns 6, 7 meses eu levei para pôr toda a minha vida em ordem, né? Hoje, Daniela está em paz com as finanças, regando as plantinhas do apartamento alugado onde vive em Brasília com os 2 cachorros. Das consultas mensais com a profissional que contratou, passou a ter encontros semestrais. Não uso meu cartão de crédito, não parcelo nada, compro tudo à vista, no débito de preferência, pedindo sempre um bom desconto. Me conta uma coisa, hoje em dia você tem então reserva de segurança, você tem investimento em renda fixa e investimento em renda variável? Sim, eu tenho tudo isso. No Brasil, a gente não tem aí 4% da população investindo em bolsa de valores. Nos Estados Unidos, isso passa de 60%. Então, em países envolvidos, isso já é cultural, já faz parte da educação, inclusive das escolas. O Brasil tem esse desafio. Eu tenho uma pessoa que me acompanha, que faz todo o investimento. Eu só faço a autorização depois que eu leio o que está acontecendo. Investir não é simples. E momentos de disparada da inflação, no Brasil e no mundo, exigem ainda mais conhecimento. É que eu sempre falo para meus clientes, nunca invista em algo que você não entende. Agora, porém, também é a sua função buscar mais informação e entender mais como funcionam os produtos financeiros. E esse processo para você, assim, como é que você resumiria em uma palavra? Libertador. Inspirado por uma situação com o filho, Eduardo teve a ideia de criar uma startup de educação financeira. Quando meu filho, aos 3 anos e meio, teve um problema com o consumismo infantil. E foi nessa época em que eu acabei pesquisando a respeito do tema, né, finanças para crianças. Eu confesso que eu achava ele muito jovem para falar sobre dinheiro com ele, na ocasião. E conforme eu fui estudando, eu fui entendendo que, na verdade, não, né?
Quando a criança já começa a querer comprar, consumir efetivamente alguma coisa, é o momento oportuno. E foi nessa ocasião que eu descobri a mesada educativa. Daquele dia em diante, ele nunca mais deu show na frente de vitrine de loja, de brinquedos. Poxa, e se ele tivesse uma carteira digital, onde ele pudesse ter uma certa autonomia de consumo, supervisionada por mim, mas que ele pudesse ter essa liberdade. Eu apresentei essa ideia, a gente venceu o Startup Weekend naquele ano e coisa de 1 mês e meio depois eu já estava com esse escritório. Preciso que essa educação venha de casa, comece em casa, na família, de forma contínua, por exemplo, na escola. A escola, então, deve dar essa formação mais refinada, mais especializada, desde os primeiros anos. Pensando nisso, além da carteira digital de mesada educativa, a startup lançou o Tindim Escola. Em Jacareí, no interior de São Paulo, a plataforma tem sido usada em colégios municipais. Como lidar com o meu dinheiro, como ter aluguel para pagar, essas coisas eu tô aprendendo muito. Eu aprendi que não é para ficar saindo nos lugares gastando tudo que você tem e daí o seu dinheiro fica negativo. Mas eles mesmos falaram assim, nossa professora, se a gente soubesse guardar o próprio dinheiro, a gente não tinha passado tanta necessidade durante o pico da pandemia. E eu falei, poxa, realmente, né, o brasileiro não tem esse hábito. Por meio da simulação e da brincadeira, as crianças passam a entender sobre indicadores financeiros, prioridades de consumo, empreendedorismo e investimento. Vem aqui pro seu mundo, daí você vem aqui, coloca seu avatar, o seu nome e fica aqui, vem aqui na escola, que é a comida, que eu tenho 30 de comida, aqui é a roupa, 20 e aqui é o seu lazer, que eu tenho 500. Lazer seria onde a gente brinca lá, que é o parque, onde tem vários jogos, você vai comprar um ticket. Mas também pode te prejudicar. Se você comprar muito ticket, você vai gastando dinheiro, e daí quando você percebe, você está zerado. Percebo sim a influência da educação financeira no dia a dia deles, até mesmo dentro da sala de aula. Porque eles já saem com os pais fazer compras, eles têm a mesada também, tem alguns alunos que têm mesada e conseguem fazer essa administração com troco. Existe efetivamente uma cultura, né, de que o dinheiro é uma coisa ruim, é uma coisa suja, o que acabou sendo um erro e a minha geração ela paga caro por isso. Adultos que têm uma altíssima propensão ao endividamento descontrolado, a famosa bola de neve, e isso acaba acarretando em incapacidade de cuidar satisfatoriamente da própria saúde e da velhice. Essa dor ela acabou fazendo com que não só a sociedade, mas o próprio governo, organizações, se mobilizassem para que a educação financeira se tornasse efetivamente obrigatória nas escolas. Em agosto, a Comissão de Valores Mobiliários e o Ministério da Educação assinaram um convênio para capacitar professores em educação financeira por meio de cursos gratuitos online. A partir do momento que o professor também começa a ter essa percepção, ele também vai desempenhar hábitos diferentes, né? Não só na sua vida profissional como docente, mas também na sua vida pessoal, nos seus hábitos. O impacto que a gente vê na formação desses 500 mil professores ao longo de 3 anos vai ser exatamente atingir cerca de 25 milhões de alunos na educação básica. E eu não posso pensar em aposentar porque eu não fiz meu pé de meia. E agora, dando essas aulas para as crianças, eu percebo que se eu tivesse tido essa educação na infância, provavelmente a minha vida financeira seria outra hoje em dia, né? Nós iniciamos com um módulo chamado Projeto de Vida, e eu acho que isso fala muito, porque trabalhar a educação financeira, não é simplesmente você trabalhar números, é você trabalhar perspectivas, é você trabalhar sonhos, é você trabalhar planejamento. Uma das mães chegou para mim, entrou em contato comigo, porque eu tenho a rede social aberta, e falou assim, Tereza, o que vocês estão fazendo na escola? Que meu filho começou a olhar, eu lavar a louça e falou que eu estou usando detergente demais e que eu estou deixando a torneira aberta sem precisar usar a água, que está desperdiçando água. Isso é o resultado de um trabalho com educação financeira.
Porque não é só pegar o dinheiro, quanto eu gasto, o balancete disso. Não, já vai internalizando uma cultura assim e vai fazer toda a diferença em termos de cidadania. Eu não tenho dúvida disso. Tanto eu já estava começando a gastar, já que nem louco, mas depois que eu joguei o jogo eu dei uma percebida que é melhor não gastar tanto e poupar um pouco para outros objetivos maiores.